Vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir, então, com as anotações. Um parênteses aqui do curso, tá? O desafio meu aqui em elaborando a didática foi porque desde lá dos 18 anos eu comecei a estudar essas técnicas, tá? E muita coisa, na primeira vez que eu vi, eu não acreditei. Isso daí eu não vou aplicar, porque isso daí não dá resultado, né? Não vou fazer. Então, o trabalho aqui, veja bem, como eu falei logo no início, é uma coisa profunda e muitas vezes complexa, tá? A memorização envolve processos subconscientes e processos que são bem sutis, soft skills, né? Então, o meu trabalho aqui enquanto aula, enquanto didática, que nem eu desenvolver a didática para vocês, é também passar a técnica, mas um convencimento para que vocês apliquem a técnica, porque é preciso que ela seja aplicada para que você tenha os resultados, tá? Então vamos prosseguir na anotação, em como fazer essas anotações na sala de aula, em como captar as informações, perfeito? Né? E como registrar, como fazer o seu registro, tá? Eu vou trazer uma coisa de convencimento para vocês aqui e junto com a técnica, tá? A maioria das pessoas pensa que o nosso cérebro, enfim, registra as coisas da maneira linear como é passado na sala de aula, tá? Assim, ou seja, da esquerda para a direita aqui, né, em formato escrito. Por que as pessoas pensam que o nosso cérebro registra as informações dessa forma? Porque em todo lugar as informações estão registradas dessa forma, né? Em slides, enfim, em livros, sempre está registrado dessa forma. Mas qual é a maneira que o nosso cérebro realmente funciona, realmente lê as coisas, tá? Realmente registra as coisas de maneira irradiante, como o Tony Buzan disse, ou seja, através de gatilhos. Tem uma palavra aqui e você irradia várias percepções através dessa palavra. Tem outra palavra aqui e você irradia percepções. Ou seja, você não precisa escrever fui ao parque e joguei futebol. Você poderia só colocar parque futebol e para você, parque futebol, para você seria suficiente para evocar essa frase fui ao parque, né? Joguei futebol, tá? Perfeito? E o que acontece? Por que as informações são registradas dessa forma aqui? Linear, início, meio e fim. Porque aqui no curso, por exemplo, para vocês, eu também estou passando, eu também tenho uma linha, uma didática, uma linha de raciocínio. Porque quando eu estou passando a informação para diversas pessoas, é uma explicação. Mas quando é individualmente para mim, para somente eu resgatar essas informações, é outra maneira de explicação e de anotação. Né? Veja bem, se eu for anotar para vocês o conhecimento que eu quero passar aqui, tem que ser bem mais especificado, tem que ser escrito aqui dessa forma, linear. Mas se você mesmo, para você, quiser resgatar esse conhecimento, você não precisa da mesma forma ter linear aqui, tá? Minha analogia seria mais ou menos assim. Pensa, quando eu estou passando conhecimento para muitas pessoas, ou que nem era um livro, enfim, né? É como se eu tivesse que pegar uma camiseta que servisse em todas as pessoas. Né? Então, essa camiseta, ela não vai ficar perfeita em ninguém. Ela vai ser uma camiseta pouquíssimo eficiente. Ela não vai ser uma camiseta boa para todas as pessoas. Ela vai ali servir em todas as pessoas, mas numas vai sobrar, em outras vai ficar mais apertado, enfim, não vai ser o ideal. Mas agora, se eu desenvolver uma camiseta para você, né, especificamente para você, você consegue fazer a camiseta ideal, servindo da maneira perfeita. Então aqui, as suas anotações, lembre, elas são para você. Elas são um botão para você resgatar a sua memória. Então você pode escrever o que você quiser ali, desde que você consiga resgatar o insight que você teve ali de conhecimento. É um insight da explicação, da lógica, da estrutura e do contexto. Ótimo, né? Então é para você, não é para os outros. E muita gente, eu vejo as anotações das pessoas, muita gente gasta tempo anotando literalmente, como se estivesse explicando para uma outra pessoa. Mas a função da sua anotação, lembra? O único propósito é que sirva de botão para você resgatar o seu aprendizado, tá? Nisso eu vou pegar aqui até, eu vou ler aqui de um dos livros que eu me baseei para o curso, Use Sua Mente, do Tony Buzan. Olha só o que ele fala das anotações lineares, enfim, que a pessoa acaba anotando tudo e não em palavras-chave, não em gatilhos. Tá? 90% das palavras não são necessárias para a memorização. Tá? Perdemos tempo registrando palavras que não têm efeito para a memória, uma perda estimada de 90%. Perdemos tempo
relendo as mesmas palavras desnecessárias, uma perda estimada de 90% também. E perdemos tempo procurando palavras que sejam palavras-chave de memorização. Normalmente, elas não se diferenciam das demais por nenhuma marcação. Misturam-se a outras palavras não tão boas para a memorização, né? E aqui ele segue falando que quando a gente anota dessa maneira linear daqui, a gente não consegue fazer as conexões entre as coisas mais importantes do conteúdo. Ou seja, no caso daqui, da sequência de números que eu coloquei, se você anotar dessa forma daqui, você vai estar tentando, né, memorizar, digamos assim, lembrar número por número, registrando número por número. E se você anotar dessa forma daqui de gatilhos, você está registrando para você mesmo, depois trazer de volta o resgate dessa percepção de conhecimento, enfim, da estrutura, do contexto e da lógica.